Capítulo 7. Compartilhando sonhos. Nas profundezas das florestas tropicais do Amazonas, os índios Aceuara e Waorani estão reunidos para um ritual cotidiano. Todas as manhãs, cada membro da tribo desperta antes do amanhecer, e quando se reúnem naquela hora crepuscular, enquanto o mundo explode na luz, compartilham seus sonhos. Não se trata simplesmente de um passatempo incessante, uma oportunidade para contar histórias. Para os índios Aceuara e Waorani, o sonho não pertence apenas à pessoa que sonha, mas ao grupo, e a pessoa que sonha é somente um instrumento do qual o sonho decidiu se apropriar para ter uma conversa com a tribo inteira. Eles encaram os sonhos como mapas para as horas em que estão despertos, e um prognosticador do que está por vir para todos. Nos sonhos, eles entram em contato com os ancestrais e com o resto do universo. O sonho é a realidade. A vida desperta é a falsidade. 1. Mais para o norte, um grupo de cientistas também descobriu que os sonhos não pertencem à pessoa que está sonhando, adormecida em uma sala à prova de som atrás de um anteparo eletromagnético, com eletrodos presos ao couro cabeludo. Pertencem a Sol Feldstein, um aluno de doutorado do City College que se encontra em outra sala a vários metros de distância e está examinando um quadro intitulado Apatia Stars, de Carlos Orozco R. Homero, um panorama de revolucionários mexicanos, seguidores de Emiliano Zapata, marchando com suas mulheres envoltas em chalés sob as nuvens escuras de uma tempestade que se aproxima. As instruções de Sol são para que ele imponha a sua imagem à pessoa que está sonhando. Alguns momentos depois, o homem que está sonhando, o Dr. William Erwin, psicanalista, é despertado. Ele disse que o sonho que estava tendo era uma coisa absurda, quase como uma colossal produção de Cecil B. DeMille. Não parava de ver a imagem de uma antiga civilização mexicana debaixo de um céu sombrio. 2. A pessoa que sonha é o instrumento de um pensamento pedido emprestado, uma noção coletiva presente nas vibrações microscópicas entre as pessoas que sonham. O estado de sonho é mais autêntico, pois mostra a conexão em grande destaque. O estado desperto de isolamento, com cada pessoa em um aposento separado, é o impostor, do ponto de vista dos índios do Amazonas. Uma das questões que surgiu nas pesquisas da PEAR foi a natureza do domínio do pensamento. Se éramos capazes de influenciar as máquinas. Essa constatação conduzia a uma pergunta óbvia: onde residem, com exatidão, os nossos pensamentos? Onde está precisamente a mente humana? A suposição habitual na cultura ocidental é que ela está localizada no cérebro. Mas se isso for verdade, como os pensamentos e as intenções poderiam afetar outras pessoas? Será que o pensamento está lá fora, em outro lugar? Ou existe de fato uma mente prolongada, um pensamento coletivo? Aquilo que pensamos ou sonhamos influencia alguma outra pessoa? Esse era o tipo de pergunta que preocupava William Braud. Ele havia lido a respeito de experiências como a da pintura mexicana, que foi uma das mais expressivas experiências sobre telepatia conduzidas por Charles O. Norton, respeitado pesquisador da consciência que trabalha no Maimonides Medical Center, no Brooklyn, Nova York. Para um behaviorista como Braud, a experiência de O. Norton representava um aprendizado novo e radical. Braud era afável e atencioso, com uma postura delicada e deliberada, com a maior parte de seu rosto coberta por uma generosa barba. Começara a carreira como psicólogo tradicional, com interesse particular pela psicologia e pela bioquímica da memória e do aprendizado. Contudo, havia nele um traço errante, um fascínio pelo que William James, o fundador da psicologia nos Estados Unidos, havia denominado corvos brancos. Braud gostava de anomalias, das coisas da vida que não se encaixavam na normalidade vigente, das
Suposições que poderiam ser invalidadas. Poucos anos depois de terminar seu doutorado, a década de 1960 diminuiu o forte domínio de Pavlov e Skinner sobre sua imaginação. Na época, Braud estivera dando aulas sobre a memória, a motivação e o aprendizado na Universidade de Houston. Passará a se interessar pelos trabalhos que mostravam uma extraordinária propriedade do cérebro humano. Os pioneiros do biofeedback e do relaxamento demonstraram que as pessoas podiam influenciar suas próprias reações musculares ou o batimento cardíaco, simplesmente dirigindo a atenção para partes dele em sequência. O biofeedback exercia até mesmo efeitos mensuráveis sobre a atividade das ondas cerebrais, a pressão alta e a atividade elétrica da pele. 3. Braud estivera brincando com suas experiências sobre a percepção extrasensorial. Um de seus alunos, que praticava hipnose, concordou em participar de uma experiência em que Braud tentou transmitir seus pensamentos. Algumas incríveis transferências haviam ocorrido. O aluno, que fora hipnotizado e estava sentado em uma sala mais adiante no corredor, alheio às atividades de Braud, parecia ter uma ligação empática com ele. Braud havia picado sua mão e a colocado sobre a chama de uma vela, e o aluno sentiu dor e calor. Ele contemplara a imagem de um barco e o aluno mencionou um barco. Braud abriu a porta do laboratório deixando entrar a luz brilhante do sol, o que o aluno também mencionou. Braud conseguirá pôr em prática o seu lado da experiência em qualquer lugar, do outro lado do prédio ou a muitos quilômetros de seu aluno que permanecia na sala lacrada, obtendo os mesmos resultados. 4. Em 1971, quando tinha 29 anos, o caminho de Braud se cruzou com o de Edgar Mitchell, que acabará de voltar da missão Apollo 14. Mitchell decidirá escrever um livro a respeito da natureza da consciência e na ocasião estava fazendo uma sondagem em busca de pesquisas de qualidade na área. Braud e um outro acadêmico em Houston eram as únicas pessoas envolvidas com um estudo confiável sobre a natureza da consciência. Era natural que ele e Mitchell viessem a se conhecer. Começaram a se reunir regularmente e a comparar observações sobre as pesquisas nessa área. Havia uma grande quantidade de pesquisas sobre telepatia, como as experiências de Joseph Rinne com as cartas, bastante bem-sucedidas, usadas por Mitchell no espaço cósmico. Mais convincentes ainda tinham sido as experiências do Maimonides Medical Center no final da década de 1960, conduzidas em seu laboratório especial de pesquisas do sonho. Montague Ullman e Stanley Krippner haviam realizado inúmeras experiências, como a da pintura mexicana, para verificar se os pensamentos poderiam ser enviados e incorporados aos sonhos. O trabalho no Maimonides alcançara um êxito tão grande que, ao ser analisado por um estatístico da Universidade da Califórnia, especialista em pesquisas psíquicas, a série total apresentou uma incrível taxa de precisão de 84%. A probabilidade de isso acontecer por acaso era de 250.000 para 1,6. Houvera até mesmo alguma evidência de que as pessoas podem sentir empaticamente a dor de outra. Um psicólogo de Berkeley chamado Charles Teart havia concebido uma experiência particularmente brutal, administrando choques elétricos a si mesmo para verificar se conseguiria enviar a sua dor e tê-la registrada por um receptor, uma outra pessoa, que estava ligado a máquinas que mediam os batimentos cardíacos, o volume do sangue e outras mudanças fisiológicas. 7 Tar descobriu que seus receptores ficavam cientes da sua dor, porém não em um nível consciente. Qualquer empatia que possam ter sentido esta VA sendo registrada fisiologicamente por meio de um menor volume de sangue ou de uma paralipitação mais acelerada, porém não de um modo consciente. Quando questionados, os participantes não tinham a menor ideia de que Tart estava
recebendo choques. 8. Tarr também demonstrou que quando dois participantes hipnotizam um ao outro, eles experimentam intensas alucinações comuns. Eles afirmaram ter compartilhado uma comunicação extrasensorial, na qual conheciam os pensamentos e sentimentos um do outro. 9. A coisa chegou a um ponto que os corvos brancos de Berhaldo estavam começando a assumir o controle, sobrepujando o trabalho acadêmico dele. O próprio sistema de crenças de Braud havia se afastado em pequenos passos deliberados de suas ideias originais, que haviam abraçado as simples equações de causa e efeito da química cerebral, em direção a ideias mais complexas a respeito da consciência. Suas próprias tímidas experiências tinham sido tão impressionantes e expressivas que o convenceram de que algo bem mais complexo do que as substâncias químicas estava em ação no cérebro, se é que essas coisas estavam acontecendo no cérebro. Assim como Braud se interessara pela consciência alterada e pelo efeito do relaxamento na fisiologia, ele também fora atraído para longe de suas teorias behavioristas. Mitchell estivera recebendo algum financiamento da Mind Science Foundation, uma organização dedicada à pesquisa da consciência. Como quis o destino, a fundação estava planejando se mudar para San Antônio e precisava de outro cientista experiente. O emprego, com toda a liberdade que oferecia para as pesquisas sobre a natureza da consciência, era exatamente o que Braud procurava. O mundo da pesquisa da consciência era Peking 1. Outro membro da fundação era Helmut Schmidt. Braud logo conheceu Schmidt e suas máquinas REG, FO e aí que ele começou a se perguntar até onde funcionava a influência da mente humana. Afinal de contas, assim como os REGs, os seres humanos se qualificavam como sistemas que possuem uma considerável maleabilidade e instabilidade, ou seja, grande potencial para mudanças. Esses sistemas dinâmicos eram sempre instáveis e também poderiam ser suscetíveis à influência psicocinética em determinado nível, quântico ou algum outro. Braud precisou dar apenas mais um pequeno passo para imaginar que, se as pessoas conseguiam afetar o próprio corpo por meio da tensão, poderiam então ser capazes de criar o mesmo efeito em outra pessoa. Se podíamos criar ordem em objetos inanimados como as máquinas REG, talvez também pudéssemos estabelecer uma ordem em outras coisas vivas. Esses pensamentos estavam caminhando em direção a um modelo de consciência que não era nem mesmo limitado pelo corpo, e sim uma presença etérea que invadia outros corpos e coisas vivas e os influenciava como se fossem uma parte integrante dos missus. Braud decidiu desenvolver uma série de experiências para explorar exatamente qual a influência que a intenção individual poderia exercer em outras coisas vivas. Eram experiências difíceis de elaborar. O problema com a maioria dos sistemas vivos é o seu total dinamismo. As variáveis são tantas que é difícil medir a mudança. Braud decidiu começar com animais simples e avançar lentamente na complexidade evolucionária. Precisava de um sistema simples que tivesse certa capacidade de se modificar de maneira simples e mensurável. Em uma das pesquisas que fez, encontrou, por acaso, um perfeito candidato. Braud descobriu que o pequeno peixe, faca listrado, Ginotus caraco, emite um fraco sinal elétrico, que provavelmente é usado com a finalidade de ajudar na navegação. O sinal elétrico possibilitaria que Braud quantificasse com precisão a direção do peixe. Eletrodos presos na lateral de um pequeno tanque captariam a atividade elétrica das emissões do peixe e forneceriam um imediato feedback na tela de um osciloscópio. A questão era se as pessoas conseguiriam modificar a direção em que o peixe estava nadando. O gerbo da Mongólia era outro bom candidato porque ele gosta de correr na roda de atividade. Isso também daria a Braud algo que ele poderia medir. Poderia quantificar a velocidade de um gerbo durante a
corrida e depois verificar se a intenção humana seria capaz de fazer com que ele corresse mais rápido. Braud queria testar os efeitos da intenção sobre as células H humanas, de preferências do sistema imunológico, pois se um agente externo fosse capaz de influenciar o sistema imunológico, as perspectivas de cura eram imensas. No entanto, isso representava um desafio grande demais para seu laboratório. O sistema imunológico era uma entidade tão complexa que, em qualquer pesquisa da intenção humana, seria quase impossível quantificar o que havia mudado e quem era responsável pela mudança. Um candidato bem melhor eram os glóbulos vermelhos do sangue, as células chamadas eritrócitos ou hemácias. Quando as hemácias são colocadas em uma solução com os mesmos níveis salinos, sal, do plasma sanguíneo, suas membranas permanecem intactas e sobrevivem durante um longo tempo. Se acrescentarmos sal de mais ou de menos à solução, as membranas das hemácias se enfraquecem e por fim arrebentam, fazendo com que a hemoglobina da célula se derrame na solução, um processo chamado hemólise. O controle da velocidade do processo frequentemente é uma questão de variar a quantidade de sal na solução. Como esta se torna mais transparente à medida que a hemólise continua, também podemos quantificar a velocidade do processo medindo a quantidade de luz transmitida através da solução com um dispositivo chamado espectrofotômetro. Esse era outro sistema fácil de medir. Braud decidiu recrutar alguns voluntários, colocá-los em uma sala distante e analisar se eles conseguiriam proteger essas células e impedir que elas se rompessem, reduzindo a velocidade da hemólise depois de uma quantidade fatal de sal ter sido adicionada ao tubo de ensaio. Todas essas experiências foram bem-sucedidas. 10 Os voluntários de Braud conseguiram mudar a direção dos peixes, acelerar os gerbos e proteger as hemácias em um grau significativo. Braud estava pronto para passar a lidar com seres humanos, mas precisava de um método que isolasse os efeitos físicos. O dispositivo perfeito para isso, como qualquer agente de polícia sabe, é aquele que mede a atividade eletrodérmica. EDA. Nos testes para detectar mentiras, a máquina capta qualquer aumento na condutividade elétrica da pele, que é causado pela intensificação da atividade das glândulas sudoríparas, que por sua vez são governadas pelo sistema nervoso simpático. Assim como os médicos conseguem medir a atividade elétrica do coração e do cérebro com os aparelhos de eletrocardiograma, ECG, e eletroencefalograma, EEG. Respectivamente, o detector de mentiras também pode registrar o aumento da atividade eletrodérmica. Leituras de EDA mais elevadas mostram que o sistema nervoso simpático, que governa os estados emocionais, está trabalhando em excesso. Isso indicaria estresse, emoção ou reações de humor, qualquer tipo de excitação intensificada, algo que é mais provável acontecer quando alguém está mentindo. SSAS. Respostas são com frequência chamadas de reações de luta ou fuga. Elas surgem e se tornam mais pronunciadas quando enfrentamos algo perigoso ou perturbador, o coração dispara, as pupilas se dilatam, a pele tende a ficar mais suada e o sangue escoa das extremidades e se dirige para os lugares do corpo onde é mais necessário. Fazer essas leituras pode nos oferecer uma medida da reação inconsciente, quando o sistema nervoso simpático está estressado antes mesmo que a pessoa que está sendo testada tenha consciência do fato. De maneira análoga, baixos níveis de EDA indicariam pouco estresse e um estado de calma, que é o estado natural das pessoas quando dizem a verdade. Braud iniciou a experimentação em humanos com o que se tornaria uma de suas pesquisas. Características: o efeito de sermos observados fixamente por alguém. Os pesquisadores da natureza da consciência apreciam particularmente o fenômeno porque ele é uma experiência extrasensorial relativamente fácil de ser realizada.
No caso da transmissão de pensamentos, muitas variáveis precisam ser consideradas quando se está tentando determinar se a reação do receptor é compatível com os pensamentos do emissor. No caso do olhar fixo, o receptor sente ou não o olhar. E o mais perto que podemos chegar da redução de sentimentos subjetivos a uma simples múltipla escolha binária de uma máquina REG. Nas mãos de Braud, olhar fixamente para alguém e ser o objetor desse olhar tornou-se o estado da arte, o paraíso de um espreitador. Os participantes eram colocados em uma sala e conectados a eletrodos palmares de cloreto de prata, a um amplificador de resistência da pele e a um computador. O único equipamento adicional na sala era uma filmadora de vídeo VM de 2250 taxa colorida, que seria o implemento da espreita. Essa pequena câmera de vídeo era então conectada a uma TV de 19 polegadas em outra sala, a 2 corredores e 4 portas de distância, o que possibilitaria que a pessoa que estivesse olhando observasse tranquilamente a outra sem a possibilidade de que ocorresse qualquer forma de sugestão sensorial. O puro acaso, alcançado por um habilidoso cálculo matemático, um algoritmo aleatório de computador, administrava o roteiro do observador. Sempre que o roteiro determinava, a pessoa olhava com atenção para outra no monitor e tentava chamar a atenção dela. Nesse ínterim, na outra sala, a pessoa que estava sendo observada, relaxada em uma poltrona reclinável, fora instruída a pensar em tudo menos na possibilidade de estar ou não sendo observada. Braud realizou essa experiência 16 vezes. Na maioria dos casos, as pessoas que estavam sendo observadas exibiram uma atividade eletrodérmica significativamente mais intensa durante as sessões em que foram de fato observadas, 59% contra os esperados 50%, embora não estivessem conscientes do que estava acontecendo. Com o segundo grupo de participantes, Braud decidiu tentar algo diferente. Ele fez com que todos se conhecessem antes da experiência. Pediu-lhes que executassem uma série de exercícios que envolviam fitar os olhos de todos os demais e olhar atentamente uns para os outros enquanto conversavam. A ideia era reduzir qualquer mal-estar proveniente do fato de estarem sendo observados e também fazer com que travassem conhecimento entre eles. Quando esse grupo foi submetido à experiência, obtiveram resultados opostos aos dos testes anteriores. Os participantes estavam em seu estado mais calmo, precisamente quando eram observados. A semelhança da síndrome de Estocolmo, um distúrbio psicológico, em que os prisioneiros começam a amar os seus carcereiros, as pessoas que estavam sendo observadas começaram a adorar ser observadas. De certa maneira, elas haviam se tornado viciadas nisso. Ficavam mais relaxadas quando estavam sendo observadas, mesmo à distância, e sentiam falta quando ninguém ficava olhando para elas. 11. Baseado nessas últimas experiências, Braud ficou ainda mais convencido de que as pessoas possuíam meios de se comunicar e reagir à tensão remota, mesmo quando não tinham consciência dela. 12 Assim como as pessoas que receberam os choques elétricos de Charles Start, o participante que era observado não estava consciente de nada disso. A percepção ocorria apenas em um profundo nível subliminar. Asterisco, asterisco, asterisco. Grande parte dessa pesquisa inspirou uma importante consideração: o grau em que a necessidade determina o tamanho do efeito. Tornou-se óbvio para Braud que os sistemas aleatórios ou aqueles com elevado potencial de influência poderiam ser afetados pela intenção humana. Mas o efeito era maior se o sistema precisasse mudar? Se era possível acalmar uma pessoa, seria o efeito mais exagerado em alguém que precisasse ser acalmado, alguém, digamos, com uma abundante energia nervosa? Em outras palavras, a necessidade conferiria à pessoa um acesso maior aos efeitos do campo? Os indivíduos mais organizados
sob o aspecto biológico, seriam mais competentes para ter acesso a essas informações e levá-las à atenção de outras pessoas? Em 1983, Braud testou sua teoria com uma série de experiências em colaboração com a antropóloga Mariu Y. N. Schlitz, outra pesquisadora da consciência que trabalhará com Helmut Schmidt. Braud e Schlitz escolheram um grupo de pessoas extremamente nervosas, como tinha sido comprovado por uma elevada atividade do sistema nervoso simpático, e um outro grupo de pessoas mais calmas, utilizando um protocolo semelhante ao das experiências com pessoas que olhavam fixamente para outras. Braud e Schlitz tentaram, de maneira alternada, acalmar membros de ambos os grupos. O sucesso ou o fracasso seria medido, uma vez mais, por um polígrafo que traçaria a atividade eletrodérmica da pessoa. Também foi solicitado aos voluntários que participassem de outra experiência, na qual tentariam acalmar a si mesmos por meio de métodos convencionais de relaxamento. Quando terminaram a pesquisa, Schlitz e Braud notaram uma enorme disparidade entre os resultados dos dois grupos. 13 Como suspeitavam, o efeito foi bem mais elevado no grupo que precisava se acalmar. Na verdade, foi o maior efeito alcançado em todas as experiências de Braud. O grupo calmo, por outro lado, praticamente não registrara mudanças. O efeito alcançado por seus membros diferiu muito pouco do que seria esperado pela probabilidade. O mais estranho de tudo foi que o tamanho do efeito que as pessoas que estavam tentando acalmar o grupo agitado exerceu neste último foi apenas levemente menor do que o efeito que as pessoas exerciam em si mesmas quando usavam técnicas de relaxamento. Do ponto de vista estatístico, isso significava que outras pessoas poderiam exercer sobre você quase o mesmo efeito sobre sua mente e seu corpo que você poderia exercer sobre si mesmo. Deixar que outra pessoa expressasse uma boa intenção para você era quase tão satisfatório quanto usar o biofeedback em você mesmo. Braud tentou uma experiência semelhante para demonstrar que era possível ajudar outras pessoas a se concentrarem por meio da influência à distância. Uma vez mais, os efeitos foram maiores em TRE aqueles cuja atenção parecia devagar mais. 14. A meta-análise é um método científico para avaliar se um efeito observado é real e significativo. Reunindo os dados de um grande grupo de experiências individuais frequentemente discrepantes. Na verdade, ele combina experiências isoladas, que podem às vezes ser desprezadas por serem consideradas pequenas demais para que sejam consideradas definitivas, em uma experiência gigante. Embora a comparação de experiências de diferentes formas e tamanhos encerre problemas, ela pode nos dar uma ideia sobre a dimensão do efeito que estamos examinando. Schlitz e Braud haviam conduzido uma meta-análise com todos os estudos que conseguiram encontrar acerca do efeito da intenção sobre outras coisas vivas. Pesquisas realizadas no mundo inteiro tinham revelado que a intenção H humana era capaz de influenciar bactérias, leveduras, plantas, formigas, camundongos e ratos, gatos e cachorros, preparações celulares humanas e a atividade das enzimas. Estudos realizados em seres humanos haviam mostrado que um grupo de pessoas conseguirá interferir com sucesso no movimento dos olhos, nos movimentos motores amplos, na respiração e até mesmo nos ritmos cerebrais de outro grupo. Os efeitos eram pequenos, mas ocorriam sistematicamente e tinham sido alcançados por pessoas comuns, recrutadas para experimentar essa habilidade pela primeira vez. No geral, de acordo com a meta-análise de Schlitz e Braud, as experiências apresentaram um índice de sucesso de 37%, quando o resultado esperado, gerado pelo acaso, era de 5%. 15 As experiências exclusivamente de EDA apresentaram um índice de sucesso só de 47% quando comparadas com o resultado esperado de 5% gerado pelo acaso. 16.
Esses resultados forneceram a Braud várias pistas importantes sobre a natureza da influência à distância. Estava evidente que os seres humanos comuns tinham a habilidade de influenciar outras coisas vivas em muitos níveis, nas atividades musculares e motoras, nas modificações celulares, na atividade do sistema nervoso. Esses estudos sugeriam outra estranha possibilidade, que a influência aumentava de acordo com sua importância para o influenciador, ou com o quanto este era capaz de estabelecer uma relação com o objeto da influência. Os menores efeitos foram encontrados nas experiências com peixes, mas aumentaram nas experiências com gerbos fofinhos. Cresceram ainda mais no caso de células humanas e atingiram o máximo quando pessoas estavam tentando influenciar outra pessoa. No entanto, o maior efeito de todos ocorria quando as pessoas a serem influenciadas de fato precisavam que isso fosse feito. As que necessitavam de algo, como ficar mais calmas ou se concentrar, pareciam mais receptivas à influência do que as outras. Além disso, o mais estranho de tudo era que a influência de uma pessoa sobre outras era apenas levemente menor do que a influência dela sobre si mesma. Braud chegou a presenciar casos de telepatia durante as sessões. No início de determinada sessão, um influenciador comentara por acaso que o registro eletrodérmico do objeto estava tão organizado que o fazia lembrar uma banda alemã de techno-pop chamada Kraftwerk. Quando Braud voltou à sala da receptora no final da sessão, a primeira coisa que ela disse foi que no início da sessão, por algum motivo bizarro, não parara de pensar no Kraftwerk. Esse tipo de associação estava se tornando a norma no trabalho de Braud, e não há exceção. 17. Todos os cientistas envolvidos com a pesquisa da consciência pensavam na mesma coisa. Por quê? Algumas pessoas tinham uma maior capacidade de exercer uma influência e porque algumas condições eram mais propícias à influência do que outras. Era como o labirinto secreto ao longo do qual certas pessoas conseguiam se deslocar com mais facilidade do que outras. Já e Dune haviam descoberto que as imagens arquetípicas ou míticas que acionavam o inconsciente produziam os mais intensos efeitos psicocinéticos. A pesquisa sobre telepatia do Maimônides, altamente bem-sucedida, fora conduzida quando os participantes estavam adormecidos e sonhando. Mesmo quando fazia tentativas superficiais, Braud obteve grande sucesso durante a hipnose. Tanto nas experiências de Tart como nos experimentos de observação à distância, a comunicação ocorrerá subconscientemente, sem que o receptor tivesse noção do que estava acontecendo. Braud procurara com afinco o fio condutor comum a todas essas experiências. Notara várias características que tendiam a garantir mais prontamente o sucesso, alguns tipos de técnicas de relaxamento. Por meio da meditação, do biofeedback ou de outro método, a redução do input sensorial ou da atividade física, os sonhos ou outros estados e sentimentos os interiores, e a dependência do funcionamento do lado direito do cérebro. Braud e outros pesquisadores encontraram o que havia sido denominado defeito carneiro-bode, que funciona melhor quando acreditamos que irá funcionar e apresenta um resultado menor do que a média quando achamos que dará errado. Em ambos os casos, assim como a máquina REG, estamos influenciando os resultados, mesmo que, como um bode, o efeito seja negativo. Outra importante característica pareceu ser uma visão modificada do mundo. As pessoas eram mais propensas a ter sucesso se, em vez de acreditarem em uma distinção entre elas e o mundo, encarando as pessoas e as coisas individuais como isoladas e divisíveis, encarassem tudo como um continuum de relações, e também quando compreendiam que, além dos canais habituais, existiam outras maneiras de se comunicar. 18. Tudo indicava que quando o lado esquerdo do cérebro era acalmado e o direito passava a predominar, as
Pessoas comuns poderiam obter acesso a essas informações. Braud havia lido os Vedas, a Bíblia indiana dos hindus antigos, que descrevia os siddhis, ou eventos psíquicos, que ocorriam durante estados meditativos profundos. No estado mais elevado, a pessoa que medita experimenta sentimentos de um tipo de conhecimento onisciente, uma sensação de enxergar todos os lugares ao mesmo tempo. A pessoa entra em um estado de união com o objeto único que está sendo focalizado. Ela também experimenta a habilidade de alcançar consideráveis efeitos psicocinéticos, como levitar e mover objetos à distância. 19 Em quase todos os casos, o receptor havia eliminado o bombardeamento sensorial do dia a dia e entrado em contato com uma fonte profunda de receptividade alerta. Seria possível que essa comunicação fosse como qualquer outra forma comum de comunicação e nós simplesmente não a ouvimos porque o barulho de nossa vida cotidiana o impede? Braud compreendeu que, se conseguisse criar um estado de privação sensorial em uma pessoa, a mente dela talvez notasse os efeitos sutis não percebidos pelo cérebro tagarela ordinário. Será que a percepção melhoraria se a privássemos dos estímulos habituais? Isso nos daria acesso ao campo? Essa era exatamente a teoria do Yogi Maharishi Mahesh, fundador da meditação transcendental. Várias pesquisas que examinaram o efeito da meditação transcendental no cérebro, realizadas pelo Laboratório de Neurocibernética do Instituto de Pesquisas do Cérebro de Moscou, revelaram um aumento em áreas do córtex que participam da percepção de informações, assim como no relacionamento existente entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. As pesquisas sugerem que a meditação abre um pouco mais as portas da percepção. 20. Braud ouvirá falar em Ganzfeld, palavra alemã que significa campo completo, um método de desliga-RU input sensorial, e começou a realizar experiências de PES utilizando um protocolo Ganzfeld clássico. Seus voluntários sentavam-se em uma confortável poltrona reclinável em uma sala à prova de som com uma iluminação suave. Meias esferas semelhantes a bolas de ping-pong partidas ao meio eram colocadas sobre os olhos das pessoas, que usavam fones de ouvido que tocavam uma estática contínua e silenciosa. Braud pediu aos voluntários que falassem durante 20 minutos a respeito de quaisquer impressões que surgissem em suas mentes. A partir daí, a experiência seguia a estrutura usual de uma experiência de telepatia. O palpite de Braud revelou-se correto. As experiências Ganzfeld estavam entre as mais bem-sucedidas de todas. Quando os experimentos do próprio Braud foram combinados a 27 outras, 23, ou 82%, produziram índices de sucesso mais elevados do que se esperaria de resultados meramente probabilísticos. O efeito tamanho médio foi de 0,32, igual ao efeito tamanho do REG da PAR. 21. Importantes mudanças no pensamento muitas vezes ocorrem com um sincronismo interessante. Charles O. Norton, da Clínica Maimônides, no Brooklyn, e Adrian Parker, psicólogo da Universidade de Edimburgo, vinham refletindo exatamente sobre a mesma coisa que Braud e também começaram a examinar o Ganzfeld como um meio de explorar a natureza da consciência humana. A meta-análise combinada de todas as experiências Ganzfeld produziu um resultado cuja ocorrência era de 10 bilhões para 1 em relação ao mero acaso. 22. Braud até mesmo experimentou algumas premonições quando usou o Ganzfeld em si mesmo. Certa noite, enquanto estava sentado no chão da sala de seu apartamento em Houston, com as meias bolas de ping-pong e os fones de ouvido devidamente no lugar, ele de repente teve uma intensa e vivida visão de uma motocicleta com faróis altos andando em ruas molhadas. Pouco depois de Braud encerrar a sessão, sua mulher voltou para casa. No exato momento em que ele tivera a visão, disse ela ao marido,
ela quase colidira com uma motocicleta. Ela se viu diante de uma luz forte de farol e as ruas estavam encharcadas por causa da chuva. 23. Pensamentos a respeito da importância de seu trabalho se infiltraram na mente de Braud e provocaram uma inquietante constatação. Se éramos capazes de determinar que coisas boas acontecessem a outras pessoas, talvez também pudéssemos fazer com que coisas ruins ocorressem. 24 Existiam muitos relatos sobre os efeitos do voodoo, e fazia bastante sentido, levando em conta os resultados experimentais que eu vinha obtendo, que as más intenções pudessem causar algum efeito. Será que poderíamos fazer algo para nos proteger delas? Alguns trabalhos preliminares de Braud o tranquilizaram. Uma de suas experiências demonstrou que era possível bloquear ou impedir que qualquer influência que não desejássemos. 25 E isso era possível por meio de estratégias de proteção. Poderíamos visualizar um escudo seguro ou protetor, ou ainda uma barreira ou anteparo, que impediria a penetração de tal influência. 26 Nessa experiência, era dito aos participantes que se protegessem contra a influência de 2 pesquisadores, que tentariam aumentar os seus níveis de EDA. Mesmo foi tentado com outro grupo, só que desta vez não foi recomendado aos participantes que bloqueassem qualquer influência remota. As pessoas que estavam tentando exercer a influência não tinham ciência de quem estava ou não bloqueando as tentativas. No final do experimento, o grupo protegido demonstrou bem menos efeitos físicos do que aqueles que simplesmente se deixaram ser afetados. 27. Todo o trabalho inicial da PES havia criado uma espécie de rádio mental, no qual um participante enviava pensamentos para outro. Braud agora acreditava que a verdade era bem mais complexa. Parecia que as estruturas mentais e físicas da consciência do emissor eram capazes de exercer uma influência ordenadora no receptor menos organizado. Outra possibilidade era que ela estivesse presente o tempo todo, em algum tipo de campo, como o campo de ponto zero, que poderia ser utilizado e mobilizado quando é necessário. Essa era a opinião de David Bohm, que postulara que todas as informações estavam presentes em um domínio invisível, ou realidade superior, à ordem implícita, mas que informações ativas podiam ser convocadas como uma brigada de Nêndio, nos momentos de necessidade, quando seriam necessárias e significativas. 28. Braud desconfiava que a resposta poderia ser uma combinação dessas duas últimas coisas, um campo de todas as informações e a capacidade dos seres humanos de fornecer informações que ajudariam a ordenar melhor outras pessoas e coisas. Na percepção habitual, a capacidade das redes dendríticas de nossos cérebros para receber informações do campo de ponto zero é seriamente limitada, como demonstrou Pribram. Estamos em sintonia apenas com uma amplitude limitada de frequências. No entanto, qualquer excitado alterado de consciência, a meditação, o relaxamento, o Ganzfeld, os sonhos, diminui essa limitação. De acordo com o teórico de sistemas Erwin Laszlo, é como se fossemos o M-rádio e a nossa largura de banda se expandisse. 29 As partes receptivas do cérebro se tornam mais suscetíveis a um número maior de comprimentos de onda no campo de ponto zero. Nossa capacidade de captar sinais também aumenta durante o tipo de profunda conexão interpessoal examinada por Braud. Quando 2 pessoas relaxam suas larguras de banda e tentam estabelecer algum tipo de conexão profunda, seus padrões cerebrais ficam altamente sincronizados. Pesquisas semelhantes às de Braud, realizadas no México, em que era solicitado a 2 voluntários, em salas separadas, que sentissem a presença um do outro, revelaram que as ondas cerebrais de ambos os participantes, medidas em leituras de eletroencefalogramas, começavam a entrar em sincronia. Ao mesmo
tempo, a atividade elétrica dentro de cada hemisfério cerebral de cada participante também ficava sincronizada, fenômeno que em geral só ocorre durante a meditação. Não obstante, era o participante com os padrões cerebrais mais coesivos que tinha a tendência de influenciar o outro. O padrão cerebral mais ordenado sempre prevalecia. 30. Nessa circunstância, um tipo de domínio coerente se estabelece, da maneira exata como acontece com as moléculas da água. O limite habitual de separação é transposto. O cérebro de cada um dos membros do par torna-se menos sintonizado com suas próprias informações em separado e mais receptivo às do outro. Passam a captar as informações da outra pessoa no campo de ponto zero, como se essas fossem suas. Assim como a mecânica quântica governa os sistemas vivos, a incerteza quântica e a probabilidade são características de todos os nossos processos corporais. Somos máquinas REG ambulantes. A qualquer momento da vida, qualquer um dos processos microscópicos que formam a nossa existência física e mental pode ser influenciado para seguir um entre vários caminhos. Na circunstância das experiências de Braud, em que duas pessoas têm uma largura de banda sincronizada, o observador com maior grau de coerência, ou ordem, influencia os processos probabilísticos do receptor menos organizado. O membro mais ordenado dos pares de Braud estimula o ganho estado quântico no outro mais desordenado e o empurra suavemente em direção a um grau mais elevado de ordem. Laszlo acredita que essa noção de largura de banda expandida seria responsável por uma série de relatos enigmáticos de pessoas que se submetem à terapia de regressão ou afirmam se lembrar de vidas passadas, fenômeno que ocorre principalmente entre crianças muito pequenas. 31 Pesquisa SAS de EG sobre o cérebro de crianças com menos de 5 anos mostram que ele funciona permanentemente no modo alfa. O estado de consciência alterado no adulto, e não no modo beta costumeiro da consciência amadurecida. As crianças estão abertas a uma quantidade bem maior de informações disponíveis no campo do que o adulto típico. Na verdade, a criança vive em um estado de permanente alucinação. Se uma criança pequena afirma se lembrar de uma vida passada, ela talvez não seja capaz de distinguir suas experiências das informações de uma outra pessoa que estão armazenadas no campo de ponto zero. Uma característica comum, uma limitação ou um talento especial, digamos, podem ativar uma associação, e a criança captaria essa informação como se fosse sua memória de uma vida passada. Não se trata de reencarnação, mas apenas do fato de uma pessoa que tem a capacidade de receber um maior número de estações e por acidente sintoniza a estação de rádio de outra pessoa. 32. O modelo sugerido pelo trabalho de Braud é de um universo que está, até certo ponto, sob nosso controle. Nossos desejos e intenções criam nossa realidade. Talvez sejamos capazes de usá-los para ter uma vida mais feliz, bloquear influências desfavoráveis, permanecer encerrados dentro de uma cerca protetora de boa vontade. Tome cuidado com o que você deseja, pensou Braud. Cada um de nós tem a capacidade de tornar nossos desejos realidade. Braud começou a testar essa ideia com seu jeito tranquilo e casual, usando a intenção para obter determinados resultados. O processo só parecia funcionar quando ele usava uma forma suave de desejar, e não uma intensa determinação. Era como quando tentamos forçar o sono. Quanto mais nos esforçamos, mais interferimos no processo. Braud tinha a impressão de que os seres humanos operavam em dois níveis, o do esforço concreto e motivado do mundo do dia a dia e do mundo relaxado, passivo e receptivo de o campo. E os dois pareciam incompatíveis. Com o tempo, quando os resultados que Braud desejava apareceram,
Ocorre R com mais frequência do que o esperado pelo acaso, ele adquiriu a reputação de ser pé quente. 33. O trabalho de Braud ofereceu provas adicionais de algo que outros cientistas estavam começando a perceber. Nosso estado natural de ser é o relacionamento, um tango, um estado constante de um influenciando o outro. Assim como as partículas subatômicas das quais somos formados não podem ser separadas do espaço e das partículas que as cercam, também os seres humanos não podem se isolar uns dos outros. Um sistema vivo de maior coerência poderia trocar informações e criar ou restaurar a coerência em um sistema desordenado, aleatório ou caótico. O estado natural do mundo vivo parecia ser a ordem, um impulso em direção a uma maior coerente companhia. A negentropia dava a impressão de ser a força mais poderosa. Por meio do ato da observação e da intenção, temos a capacidade de estender uma espécie de superradiância para o mundo. Esse tango parece se estender tanto aos nossos pensamentos como aos nossos processos corporais. Os sonhos, assim como as horas que passamos despertos, podem ser compartilhados entre nós mesmos e todas as pessoas que já viveram. Conduzimos um constante diálogo com o campo, enriquecendo-o e ao mesmo tempo recorrendo a ele. Muitas das maiores realizações da humanidade podem resultar do fato de uma pessoa ter tido acesso a um acúmulo compartilhado de informações, um esforço coletivo no campo de ponto zero, no que chamamos de um momento de inspiração. O que denominamos de genialidade pode ser simplesmente uma maior capacidade de acessar o campo de ponto zero. Nesse sentido, nos inteligência, criatividade e imaginação não estão trancadas no cérebro, existem como uma interação com o campo. 34. A questão mais fundamental levantada pelo trabalho de Braud tem a ver com a individualidade. Onde cada um de nós começa e termina? Se todo o resultado, cada evento, era um relacionamento, e os pensamentos eram um processo comunal, talvez precisássemos de uma forte comunidade de boa intenção para funcionar bem no mundo. Muitas outras pesquisas demonstraram que o intenso envolvimento comunitário era um dos mais importantes indicado reis de saúde. 35. O exemplo mais interessante disso era uma pequena cidade na Pensilvânia chamada Roseto. Essa minúscula cidade era toda povoada por imigrantes da mesma região da Itália. A cultura fora integralmente transplantada junto com as pessoas. A cidade compartilhava um sentimento bastante coeso de comunidade. Os ricos viviam lado a lado com os pobres, mas o sentimento de inter-relação era tão grande que a inveja parecia ser minimizada. Roseto tinha um registro médico impressionante. Apesar da prevalência de uma série de fatores de alto risco na comunidade, como o fumo, o estresse econômico e a alimentação com elevado teor de gordura, os habitantes apresentavam um índice de ataques do coração de menos da metade das cidades vizinhas. Uma geração mais tarde, a natureza coesiva da cidade se fragmentou, os jovens não levaram adiante o sentimento comunitário e não demorou muito para que o Roseto começasse a exibir as características de uma cidade americana típica, uma coleção de pessoas isoladas. Ao mesmo tempo, o índice de ataques do coração aumentou com rapidez e se equiparou ao das cidades vizinhas. 36. No entanto, naqueles poucos e preciosos anos, Roseto fora coerente. Braud demonstrara que os seres humanos extrapolam os limites individuais. O que ele ainda não sabia era até onde poderíamos nos deslocar